Boa noite. Ele é um dos maiores escritores da nossa língua. O Roda Viva tem a honra de receber essa noite o escritor português José Saramago. Português de Ribatejo, onde nasceu em 1922, José Saramago já foi quase de tudo na vida. Quando menino, queria ser maquinista de trem, mas foi ser mecânico, serralheiro, desenhista técnico, funcionário público, jornalista, editor, escritor e até se elegeu para um cargo equivalente ao de vereador em Lisboa, numa curta carreira política. Uma vida diversificada e tão cheia de facetas, num Portugal marcado pelo autoritarismo de Salazar, que possivelmente explica a aparente complexidade e variedade de seus temas. A literatura de José Saramago, no entanto, não dá destaque para sua atuação como membro do Partido Comunista Português. Ele costuma dizer que o ato de escrever é apenas um ato e que seu partido político não é necessariamente competente em matéria literária. Mas o engajamento do autor em causas sociais está presente em sua obra e é manifestado também mais recentemente na obra brasileira do fotógrafo Sebastião Salgado, cujo livro Terra ganhou o prefácio de Saramago, reconhecido como um dos mais importantes romancistas da língua portuguesa na atualidade. Já escreveu 26 livros, entre romances, contos, poesias e memórias. No Brasil já publicou 16 deles. Os mais conhecidos, A Jangada de Pedra, História do Cerco de Lisboa, O Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a Cegueira, todos impressos com a grafia de Portugal para manter o inconfundível toque lusitano do autor. Também já teve seus trabalhos traduzidos para russo, italiano, espanhol, alemão, norueguês, francês e inglês. Uma indicação da universalidade da obra de José Saramago, um visionário preocupado com a humanidade contemporânea, segundo ele, completamente cega de razão, e que tenta conciliar uma prosa pessimista sobre o futuro humano com a esperança de um mundo melhor. A mim às vezes parece-me que o homem não tem remédio e basta, repito, olhar o mundo para ficar com essa terrível impressão. Para entrevistar o escritor José Saramago, nós convidamos essa noite o José Geraldo Couto, da Folha de São Paulo, o Léo Gilson Ribeiro, que é crítico literário e editor da revista Caros Amigos, a escritora Lígia Fagundes Telles. Lígia, muito obrigado por participar do nosso programa. A jornalista Norma Cury, colaboradora do jornal O Estado de São Paulo. O crítico literário Rinaldo Gama, editor dos Cadernos de Literatura do Instituto Moreira Salles. E o Ivan Marques, que é editor do programa Metrópolis, aqui da TV Cultura. Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros. Nós lembramos que hoje você pode participar desse programa, você pode enviar aqui as perguntas que você gostaria de fazer para o José Saramago, porque esse programa está sendo transmitido ao vivo, e os nossos telefones são 011, o código de São Paulo, 252-6525, 252-6525. O nosso fax é 011, código de São Paulo, 874-3454, 874-3454. E o nosso endereço na internet é rodaviva@tvcultura.com.br, rodaviva@tvcultura.com.br. O escritor José Saramago está lançando no Brasil, simultaneamente no Brasil e em Portugal, o livro Todos os Nomes, aqui no Brasil, que está saindo pela Companhia das Letras. É para essa câmera aqui que eu vou mostrar. Boa noite, José Saramago. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa pela segunda vez. Muito boa noite e obrigado pelo convite. Claro está. Bom, normalmente eu faço a primeira pergunta desse programa, mas essa noite eu vou dar a honra da primeira pergunta à nossa Lígia, por favor. Ai, que responsabilidade, imagina. José Saramago, há escritores que são apenas admirados, outros são apenas amados. Você é amado e é admirado neste Brasil. Então é uma alegria tê-lo aqui nesse instante. E eu creio que eu vou passar a você, eu gostaria de te provocar, eu gosto muito de ouvi-lo falar, viu?
Então eu vou provocá-lo no seguinte sentido. Diga alguma palavra sobre o seu novo livro, que já está, sim, eu vejo pelo seu olhar, que já está em formação aí por dentro. Fale um pouco sobre esse novo livro que você vai lançar, creio que no próximo ano. Você é rápido para escrever. Bom, talvez seja no próximo ano, talvez seja daqui por 2 anos. A verdade é que não é fácil falar de um livro que não nasceu ainda como livro, nasceu como uma simples ideia. É possível que tenha já um título, normalmente, como se sabe, enfim, os títulos são a primeira coisa que nasce na minha cabeça. Às vezes esses títulos correspondem a uma ideia, como é o caso, por exemplo, da história do Cerco de Lisboa, ou do ano da morte de Ricardo Reis, que o próprio título contém já a proposta da história que vai ser contada. Outras vezes não. Enfim, por exemplo, a Jangada de Pedra pode prometer tudo e nada, não? E acaba por ser isso que sabemos, que é a ruptura da Península Ibérica, que vai navegando como uma jangada até o Atlântico Sul. Neste caso deste livro, que nem sei se virá a nascer alguma vez, o título seria, ou será talvez, A Caverna. E a caverna, enfim, pode ser que eu faça uma viagem até aos primórdios da humanidade, quando vivíamos em cavernas. Não vai ser isso, com certeza. Vai ser talvez uma ideia, enfim, o desenvolvimento de uma ideia que me entrou subitamente, como quase sempre acontece com os meus livros, que não são produto de uma reflexão, são como que iluminações súbitas, e que tem que ver com, talvez, num mundo que cada vez permite mais a comunicação entre os seres humanos que vivem nele. Em contrapartida a isto, parece que vivemos cada vez mais numa caverna. É como se o mundo todo estivesse transformado numa caverna, em que não temos a certeza de nos vermos uns aos outros. Sabemos que estamos todos dentro dela, mas não nos encontramos. Ou encontramos de uma forma quase virtual, quer dizer, estamos a afastar-nos cada vez mais da realidade da relação, do contacto, do encontro, do ver o outro com os nossos próprios olhos e ser visto pelo outro com os olhos que o outro tem. E vivemos num mundo de fantasmas, mas não quero dizer mais, senão acabarei por dizer tudo e realmente não quero, porque ainda é demasiado cedo. Saramago, a sensação que eu tenho é que você está, ou explicitamente, como no Evangelho segundo Jesus Cristo, ou indiretamente, como nos seus outros livros e nesse aqui, provocando Deus, quer dizer, espezinhando Deus, fazendo uma malcriação com Deus. Então, eu queria que você me falasse como é que você vê Deus. Bem, vê, não se pode ver algo em que não se acredita, que é o meu caso. Não acredito na existência de Deus. O que acontece é que há várias figuras de Deus, desde uma força invisível que mais ou menos governará o universo, e eu não sei muito bem como, mas enfim, isso só Deus saberá, se existir. E um outro Deus que nos terá feito à sua imagem e semelhança, suponho que do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista físico é difícil acreditar que Deus tenha a figura que nós temos, acho que não vale a pena. Muito mais, há certos animais que são muito mais belos que o ser humano, e então seria talvez mais lógico que Deus tivesse escolhido para a sua imagem um desses animais, por exemplo, uma águia, que é um animal magnífico. Então não é exatamente com Deus que eu tenho um conflito. Eu tenho, se é que se lhe pode chamar conflito, digamos que eu tenho uma questão a resolver como pessoa comum, nada mais do que isso, com algo que se transformou num poder, uma imagem de uma transcendência que não pode ter nada a ver com o poder, porque deveria estar acima de qualquer vocação de poder sobre os seres humanos, porque nisso é que estamos, foi transformado numa espécie de pai autoritário, de fiscal das nossas ações, de juiz, de carrasco também. E disso não pode ter culpa nenhuma, supondo que Deus existisse, não pode ter culpa nenhuma o próprio Deus. Terá culpa, ou terão culpa, aqueles que falam em nome dele.
E não estou a pensar só no cristianismo, estou a pensar em qualquer religião que se transforma em instrumento de um poder sobre o outro, sobre o ser humano. É sobre isso que eu falo. É sobre isso que eu me confronto. Não com Deus, que não tem nada a ver com ele. Agora, pode acontecer que ele exista. E amanhã aí você vai ficar vou mal. me encontrar diante dele. Mas então será para pedir contas de uma quantidade de coisas. Eu acho que ele não tinha o direito de permitir. Quer dizer, julgo eu que não tinha o direito de permitir. Mas enfim, isto é uma conversa que já vem de longe. Suponho que já toda a gente falou disto. Evangelho, você coloca Deus como uma pessoa má, inclusive, né? Não, não é como uma pessoa má. Dá a ideia que eu tenho realmente... Se é que ele é uma pessoa. Uma questão tremenda com essa figura, com essa imagem, com essa... Repare que o Deus de que eu falo, ou de quem eu falo, é difícil usar aqui um ou outro pronome, porque se eu disser de que, não estou a falar de algo. Se eu disser de quem, estou a falar de alguém. Sim. E eu não sei se Deus é que ou é quem. Bom, repare que o Deus, nesse tempo, é o Deus do Velho Testamento. O Deus de quem Jesus fala. Não é o Deus de que ele próprio, de uma certa maneira, é autor. Porque o que acontece é que a imagem que temos de Deus, a partir do Deus bíblico, de Jeová, que é uma personagem colérica, mal disposta, está sempre disposto a castigar qualquer ação, tem coisas absolutamente absurdas, que é de mandar que Abraão mate o filho, mate Isaac, e à última hora, quando Isaac está quase a ser degolado, manda-lhe digamos, um cordeiro ou um carneiro para que, enfim, o sacrifício se faça, mas, enfim, deixa o pobre pai e aquele pobre filho na iminência de um assassinato. Então é esse Deus que está em causa, o Deus sedento de domínio, sedento de poder. E não estou a caluniar, porque a história que veio depois veio mostrar que esse Deus foi transformado nisso mesmo, em instrumento, ou pretexto, ou como é que eu ia dizer, alibi de um poder. Porque não há nada mais fácil do que usar e abusar, porque é realmente curioso, é que não usar o nome de Deus em vão, é um dos mandamentos. E a verdade é que todo o discurso em nome de Deus é um discurso em vão, porque Deus não delegou em ninguém, não pode ter delegado em ninguém a sua palavra. Agora já estou a usar, a falar como se eu próprio fosse um pregador. Sr. Saramago, o senhor falou que existe essa ideia do Deus como alguém ou algo, alguma coisa ligada ao poder, né? E essa ideia, do ponto de vista cristão, nem sempre pode ser compreendida. O Santo Agostinho dizia que os homens estão condenados a ser infelizes porque morrem e, portanto, precisariam da mediação de um ser superior, Deus, no caso, que os levaria da mortalidade infeliz, sofredora, à imortalidade, à eternidade feliz e prazerosa. Se o senhor não acredita em Deus, isso é sabido, notório, mas o senhor acredita que o homem seja infeliz por natureza, e nesse sentido o senhor não acredita também no homem? Não, vamos lá ver, há aí 3 ou 4 questões que são diferentes. Em primeiro lugar, não creio que a eternidade possa ser, supondo que essa eternidade seria vivida, embora me parece haver aqui uma espécie de contradição em termos, o que é viver na eternidade, o que é viver a eternidade. Como ser humano, digamos, o meu cérebro não pode chegar a conceber aquilo que seja. O que eu digo é que não tem qualquer sentido, pode ter sentido de um ponto de vista divino, sobre isso eu não me pronuncio, mas de um ponto de vista humano não tem qualquer sentido que, a troco de uma vida de infeliz, há pessoas que vivem, desde que nascem até que morrem, uma vida de infelicidade, por razões de ordem várias, lhes seja prometida, ainda que nunca não verificado, ainda que nunca comprovado, uma vida eterna de suposta felicidade. A verdade é que uma vida eterna de suposta felicidade, e a mim parece-me que eternidade é demasiado tempo, mesmo para viver feliz. O nosso poeta,
José Gomes Ferreira, enfim, que aqui certamente conhecem, tem um verso magnífico que responde a tudo isto e que põe em questão exatamente a eternidade. O verso é: viver sempre também cansa. E eu não queria estar na pele de ninguém que tivesse o privilégio, se é que lhe pode chamar privilégio, se é que não se devia chamar, pelo contrário, castigo, de viver eternamente. Evidentemente que a vida eterna que se promete aos crentes não é uma vida que seria a reprodução da vida que viveram, será outra vida. Dizem os teólogos que essa vida será a contemplação eterna da face do Senhor. Suponho que aquilo que está nessa ideia é realmente a suprema felicidade. Mas eu creio mesmo que a própria suprema felicidade não se aguenta por muito tempo. Parece que não é que o ser humano necessite ser infeliz, ninguém necessita ser infeliz, mas manter o tónus da felicidade numa constante tensão parece-me inaguentável. Se eu acredito no homem, eu não sei se devo acreditar num ser. Bem, eu tenho que acreditar na minha própria existência, na vossa própria existência, na bondade dos vossos gestos, das vossas intenções, da vossa vida. Devo acreditar em tudo isso e devo desejar que assim seja. Agora, neste caso concreto, não me interessa tanto, digamos, o caso pessoal de A, B, C ou D, interessa-me o comportamento da humanidade. Como é que vivemos? Vivemos de uma forma infeliz. Infeliz por uma razão, ou por muitas razões, mas uma delas, do meu ponto de vista, fundamental. Não se pode viver, não se pode produzir felicidade, se é que a felicidade pode ser produzida, desde que a relação com o outro seja uma relação de domínio, seja uma relação de poder. O outro é livre como eu sou livre. E se eu não o reconhecer na sua liberdade, nego a mim próprio o direito de usar a minha liberdade. Não posso imaginar que seja feliz um mundo que vive como está a viver este nosso. Se isto é possível melhorar, começo talvez a duvidar, porque somos uma espécie inteligente desde há muitíssimos milhares de anos. E parece que até agora ainda não conseguimos resolver nenhum dos problemas essenciais da humanidade. A diferença é que na Idade Média vivíamos 30 anos, agora vivemos 70 ou 80, eu já levo 75, cumprimos ontem. Mas isso não significa muito, só significa que melhoramos as condições de vida, da sanidade, tudo isso. Agora, há outra coisa que é viver em harmonia, e isso é que nós não conseguimos. E porque somos seres de domínio. Além disso, também há outra questão tão grave como esta, talvez mais, é que somos os únicos animais cruéis que existem sobre a face da Terra. Todos os animais são violentos, nós também temos de ser violentos porque temos de matar para viver, temos de matar animais se queremos viver, ou plantas, que também são seres vivos. Agora, nenhum animal tortura outro animal. E o ser humano tortura outro ser humano. Diga-se-me para que é que serve a razão numa situação destas. Parece que o instinto serve melhor os animais que a razão serve o homem. É difícil falar de felicidade possível numa situação como esta, que não é de hoje, é de sempre. Sr. Saramago. Desculpa, a minha pergunta vai mais ou menos nessa linha. O senhor, como todo mundo sabe, é um comunista, então o senhor, isso significa que o senhor acredita na ação coletiva dos homens para transformar o mundo, para melhorar o mundo. No entanto, nos seus últimos romances, especialmente nos seus últimos, o senhor dá especial atenção ao indivíduo e à sua moral mais profunda e intransferível, né? Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor acha que o mundo vai melhorar quando o indivíduo for melhor, quando o ser humano for melhor moralmente, ou ele só vai ser melhor moralmente quando as condições do mundo se modificarem, quer dizer, quando se transformarem as condições materiais em que ele vive? Bom, eu começaria por, se me permite, por citar uma citação. Um livro de contos que eu tenho publicado, e que está publicado também aqui, que se chama Objeto Quase, há uma citação do Carlos Marx e do Engels, retirada da Sagrada Família, que diz o seguinte: se o homem é produto das circunstâncias, então é preciso criar as circunstâncias humanamente.
Quer dizer, a primeira condição é que as circunstâncias que vão formar o homem sejam circunstâncias humanas. E com isto estou já a dar resposta a uma eventual questão que se me pusesse, a uma pergunta, que seria que se eu achei, ou se eu acho, que as circunstâncias criadas no antigo boom socialista eram humanas e, portanto, destinadas a criar humanamente circunstâncias que formariam o homem. E eu dir-lhe simplesmente que não eram humanas. A verdade é que, ao contrário daquilo que, enfim, em princípio nós acreditamos, ou muitos de nós acreditamos, que mudando as condições materiais poderia transformar-se, digamos, a pessoa que vinha de condições materiais más e que, de repente, resolvidas algumas dessas questões, a relação dessa pessoa com a sociedade e até consigo mesma, mudaria, verificamos que, infelizmente, parece que não basta. Quando eu tenho dito nos últimos dias que para que haja socialismo é preciso que haja socialistas, o que parece pôr a questão ao contrário, que seria o socialismo que criaria os socialistas, creio que não é assim. Ser-se socialista, penso eu que é um estado de espírito. Evidentemente que este é um ponto de vista pouco materialista, dir-se-á. Nada materialista mesmo para quem se proclama, como é o meu caso, de marxista. Mas talvez o marxismo não seja essa espécie de máquina fria em que a transformaram, em que se transformou numa simples glosa de glosas. E talvez devemos reolhar, voltar a olhar e voltar a considerar tudo isso de outras perspectivas. É talvez por isso que nos dois últimos livros meus, o Ensaio sobre a Cegueira e este Todos os Nomes, que me preocupa o indivíduo. Não o indivíduo desligado da sociedade. A par que o Ensaio sobre a Cegueira é uma reflexão sobre o indivíduo, sobre a identidade, numa situação catastrófica, coletiva catastrófica. E o próprio Todos os Nomes é uma relação com todos os outros, porque esses todos os nomes, essa Conservatória do Registro Civil, onde estão todos os nomes, no fundo, embora tudo isso pareça ausente da relação humana, é a relação mais profunda que eu pude, pelo menos, imaginar, porque, além de tudo mais, todos os nomes é uma história de amor. É uma história de amor. É a história de amor por alguém que se procura, por alguém que não se conhece e que se espera que, se chega a ser encontrada, o amor possa vir a ser concretizado, realizado, consumado. Todos aqueles que leram o livro sabem que isso não acontece, o que mostra que provavelmente a nossa tarefa é procurar. E mesmo o Sr. José de Todos os Nomes está muito mais interessado em procurar do que em encontrar. Porque quando encontrasse teria de perguntar-se, e agora, José? Agora, digamos, aplicando exatamente, digamos, o verso do Carlos Drummond de Andrade. Senhor Saramago, eu queria voltar um pouquinho à questão da idade que a gente falou agora há pouco, porque me parece curioso porque a sua obra, ou pelo menos a parte principal dela, foi criada a partir dos 50 anos. E justamente nesse livro, Todos os Nomes, há uma personagem que eu acho que encarna a lucidez feminina dentro do livro, que é a mulher do Réis do Chão, que diz que, sobretudo aos 70, as pessoas têm a sensação de que tem remédio para todos os males. Eu gostaria de saber se é possível relacionar um pouco essa afirmação com o fato de o senhor produzir tanto, ainda aos 75 anos, e com, assim, se há o espírito de missão que existe, que parece existir nos seus livros, estaria relacionado um pouco com essa sensação de ter um remédio para os males a partir da idade e desse aprendizado. Não sei, efetivamente pode ser outra coisa, quer dizer, que eu, tendo a idade que tenha, esteja a procurar compensações para essa idade, dizendo que é a partir dos 70 anos que nós nos tornamos sábios. Mas também é certo que nessa passagem, enfim, a senhora do Réis do Chão diz isso, mas também acrescenta mais ou menos que o pior é que ninguém nos dá ouvidos. Não é? Então há, de facto, talvez haja aqui uma espécie de urgência que resulta, efetivamente, de se atingir uma determinada idade e saber-se, no meu caso, que pelo menos mais de 75 anos não vou viver. Então é como se nós tivéssemos, ou achássemos, é que eu não sei se temos coisas importantes para dizer. O que é importante, de facto, é que consideremos que essas coisas que temos para dizer sejam suficientemente importantes, ou menos para serem ditas. E se neste caso meu, se trata de alguém que escreve, então usará a escrita para dizer isso. Que importa ou não importa,
é outra questão. Eu sou tentado a crer que nós que vivemos num mundo que não é bonito, é o mínimo que se pode dizer, é que o mundo em que vivemos não é bonito, se é que alguma vez foi. Mas há talvez latente nas pessoas, e muito mais do que aquilo que podemos imaginar, a necessidade de ouvir. Não quero dizer a verdade, porque a verdade não existe, mas para ouvir aquelas coisas que não são ditas, que mesmo, inclusive podem não ser inteiramente verdadeiras, mas como são omitidas, como são escondidas, as pessoas ficam surpreendidas. E eu tenho muita relação com jovens enfim, das escolas, de institutos, de universidade, e fico de cada vez surpreendidíssimo e impressionado e comovido mesmo quando vejo jovens que têm de 15, 16, 17 anos com um olhar ainda límpido, com uma expressão ainda límpida, ainda clara, ainda luminosa, e como se nota, e não se nota só no olhar nem na expressão, está declarado nas palavras, como eles agradecem que não sejam escondidos os lados negros, escuros da vida. Eles precisam de saber isso. E o discurso otimista, que é agora o discurso generalizado, que tudo vai bem e que não há nada. Enfim, o Sr. Fukuyama disse que a partir de agora a história acabou, a história como responsável de todos os erros e crimes, mas que agora se acabou tudo isso. Verificamos que não é assim, como vemos cada vez o fosso que separa os muito ricos e os muito pobres é cada vez maior. 7% da população mundial detém 92% ou 93% da riqueza no mundo. Se isto é um modo humano de viver, eu não quero esta humanidade. Ou melhor, quero-a na medida daquilo que eu possa fazer para não a transformar, que não tenho essa pretensão, mas para dizer talvez a palavra mais necessária nos tempos de hoje. E provavelmente também nos tempos de ontem, e provavelmente também nos tempos de sempre. Há uma palavra necessária que é a palavra não. O sim também é necessário, mas o não é talvez mais construtivo. O não é o que nega, é o que recusa. Diz-se que o espírito que nega que é o demónio. Eu acho que o espírito que nega é aquele que quer transformar as coisas. O sim é passivo, o sim acata, o sim obedece, o sim autodisciplina-se, o sim retira a própria energia da contestação. O não, mesmo que se engane, mesmo que se equivoque, é talvez mais útil que o sim. E esta sociedade, tal como está, precisa que se levante no mundo um grande coro de não, para ver se não vamos para um... Já não sei, eu não verei, mas não gostaria de viver num mundo que se aproxima, em que a realidade é substituída pela virtualidade. Vamos viver todos num mundo mais ou menos virtual. Senhor Saramago, diga-me. Por favor, da última vez que eu tive o privilégio de entrevistar o senhor, a nossa conversa terminou de uma maneira um pouco grave, um pouco desalentadora, quando o senhor me disse que, na sua opinião, Portugal e o Brasil eram duas culturas que viviam de costas uma para a outra. Nas suas anotações, o senhor também transcreve um diálogo com Mário Soares, em que o senhor diz o seguinte: qual será a identidade de Portugal nesta Europa riquíssima, em que Portugal só recebe e não tem, aparentemente, a autonomia que tinha? Isso está muito ligado também ao fato de que aqui no Brasil nós nos sentimos completamente assoberbados pela presença exagerada do idioma inglês e também do espanhol. Então eu queria perguntar ao senhor, será que a cultura que nós cultuamos, se desculpe essa maneira de falar, é uma cultura autofágica? Porque se Portugal não aproveita os valores da literatura brasileira, nem os brasileiros aproveitam os de Portugal, e se dentro dessa globalização que leva muitas espécies de roldão, seria cabível perguntar: o senhor acha que o português é uma língua em extinção? Desculpe, senhor Saramago, eu tenho aqui um e-mail do José Maria e de Judite Rodrigues, que são de Goiânia, no estado de Goiás, dizendo: no Brasil, a invasão do inglês na língua portuguesa, fomentada pela Universidade
e pela imprensa principalmente, não se restringe mais ao léxico, invade também a sintaxe. Entretanto, boa parte dos escritores não se dá conta disso. Esse não é um fato muito preocupante para o futuro do português, que mereceria por parte da tímida comunidade dos países da língua portuguesa medidas enérgicas em defesa do idioma, como tem feito a França? Bom, vamos ver. Põe-se a questão, eu tomo, se me dá licença, tomo esta questão posta como princípio, digamos, da minha resposta, e que tem que ver com toda uma preparação, digamos, daqui da CPLP, daquilo que se chama comunidade, ou se chamou, enfim, a comunidade dos países de língua portuguesa, cujo responsável, no sentido mais positivo que a palavra tenha, é, toda a gente sabe, o embaixador Aparecido de Oliveira, que trabalhou de uma maneira quase sobre-humana, porque trabalhou contra a sua própria saúde para pôr de pé a CPLP. A CPLP, criada, enfim, foi designado como secretário-geral por pensar-se que seria conveniente uma ordem alfabética e, portanto, um angolano, quando, por simples justiça, por simples reconhecimento dos méritos, deveria ser o embaixador Aparecido de Oliveira, e depois, se quisesse, então, aplicava-se a ordem alfabética. Não, enfim, não foi assim, não entro nessa questão. É na questão de que uma comunidade organizada e que tem um estatuto, um regulamento absolutamente exaustivo. Tudo quanto se pode esperar que uma instituição desse tipo faça, está ali. O que é apontar demasiado alto. Não existem meios, nem humanos, nem financeiros, meios de nenhuma ordem para pôr de pé nem sequer a 10ª parte daquilo que ali está. E o que acontece é que a CPLP está paralisada, não funciona. Não funciona. Todos os países fizeram-se os discursos habituais no ato, digamos, da criação, digamos, da CPLP. O presidente Fernando Henrique Cardoso esteve em Lisboa, no Palácio da Ajuda. O presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, falou. Parece que começa o melhor dos mundos. Não começa nem o melhor dos mundos e apenas se repete todos os erros da retórica fácil, da retórica balofa, da retórica vazia, que tem sido a relação mais aparente, portanto, falsa relação entre os nossos dois países e agora, pelos vistos, também nos 7 países que constituem a comunidade, teoricamente. Evidentemente que eu penso que só há uma maneira de fazermos qualquer coisa juntos, em primeiro lugar, portugueses e brasileiros, que é investigar quais são as questões de interesse comum. E há certamente algumas, não são todas. O Brasil tem a sua própria política económica, científica, social, tudo aquilo que seja. Tem o seu caminho próprio e não vamos agora pensar que por haver um entendimento nesta base da CPLP ou qualquer outra base, que deveríamos ter agora políticas comuns de toda a ordem. Ainda por cima, aqui o Brasil está neste lado do Atlântico, nós estamos do lado de lá, com toda a relação e também dependência da União Europeia, porque evidentemente Portugal foi sempre um país dependente e isso não se modificou, vamos continuar a ser dependentes. Ora bem, se nós pudéssemos definir questões de interesse comum e trabalhássemos juntos para resolvê-las, pouco a pouco iríamos criando e ampliando um espaço de entendimento. Mas a verdade é que, desgraçadamente, ao contrário disso, tudo quanto vai, com demasiada frequência, tudo são, ou quase tudo, ou muitas vezes, repito, com demasiada frequência, há questões, há fricções, há mal-entendidos, para só citar o caso dos dentistas, não é? Quer dizer que quase levou a uma ruptura, enfim, estou evidentemente a exagerar, mas quase levou a uma ruptura de relações diplomáticas entre Portugal e Brasil. A tensão chegou a extremos incríveis. E então, o que é que se passa aí? Então, perde-se a cabeça e entra-se na desqualificação. As coisas que foram ditas de Portugal na imprensa brasileira nessa época são absolutamente aterradoras. E, provavelmente, lá dissemos coisas semelhantes. Eu creio que, no fundo, as coisas são muito mais simples. Se queremos fazer qualquer coisa em comum, e uma delas seria a defesa da língua, como foi dito aqui, mas essa defesa da língua também tem que ver, tem que saber-se em que termos se faz. Repare-se como o acordo ortográfico não entrou ainda em vigor. Quer dizer, um acordo que foi quase também outra guerra. Pessoas contra, pessoas a favor, enfim, conseguiu-se, mas falta fazê-lo entrar em vigor. Não entrou. Ora, nós necessitamos, penso eu que necessitaríamos que esse acordo
ortográfica entrasse em vigor, porque as línguas têm que ser informatizadas e temos de apresentar-nos nesse mundo da informática com um único instrumento de comunicação, digamos, um instrumento harmonizado, a língua, para que não haja formas distintas de escrever palavras, tudo isso. Aceitemos isso porque é necessário. Mas há também outra questão, é saber como é que a língua é ensinada nas escolas. Como é que se ensina a falar, porque não se trata apenas de ensinar a escrever, trata-se também de ensinar a falar, trata-se de ensinar a dizer as palavras, o que evidentemente também não significa, e agora instaurar uma pronúncia comum de qualquer palavra para qualquer região, quer de Portugal, quer do Brasil ou de qualquer outro lado. A língua falada em qualquer desses países tem o seu próprio caminho. Tem um caminho que é comum e tem um caminho que é próprio. Agora, o que eu não vejo é da parte dos governos, nem português, nem brasileiro, tanto quanto eu sei, e os governos africanos têm muito mais em que pensar nesta altura do que nisso. Já sabemos que Moçambique, evidentemente, vai ser atraído, enfim, para a área anglófona, tem a República da África do Sul ao lado, a Guiné-Bissau é atraída para a área francófona, e são realidades contra as quais não se pode fazer nada, não podemos pôr-nos agora como Quixote esgrimindo contra moinhos de vento. O que deveríamos ter, na medida do possível, era coordenar ações para começar por ensinar bem a língua. E depois, também para, não, em todo caso, não romper a criatividade. Eu estou-me a lembrar de qualquer coisa, de uma expressão inglesa, que aqui foi transformada, que é o freelance, que aqui transformaram em frila. O que dá a imagem de uma capacidade criativa de palavras novas, porque as palavras novas são necessárias, não podemos continuar, não falamos como no século XVIII, nem sequer como no século XIX, são precisas palavras novas, e da mesma maneira que nós transformamos automóvel em automóvel, aqui transformou-se o frila em frila. E ninguém tem dúvida, é uma palavra que vai entrar, pelo menos entrou no uso, se entrará no dicionário, mais tarde ou mais cedo entrará. Portanto, não se trata de romper a criatividade da própria língua. Trata-se de desacademizar a língua, deixá-la viver como ela vive, mas ao mesmo tempo transportar, levar para a escola a tarefa fundamental de desde os primeiros anos, desde os primeiros dias, desde que a criança entra na escola, começar a descobrir a sua própria língua. Mas o senhor vai averiguar que no Brasil há um fenômeno linguístico muito engraçado. É uma língua latina, mas que se está anglicizando cada vez mais, principalmente nos termos de computação, de tecnologia moderna. O brasileiro é muito preguiçoso e ele, então, pega imediatamente a palavra em inglês. Então, por exemplo, existem coisas malucas como deletar ou apendar, printar e outros termos assim que nós daqui a pouco um brasileiro não vai poder ler o que está escrito. Nós lá, digamos, no meu pequeno país, ainda não chegámos a tanto. Como somos muito respeitosos, digamos, das formas linguísticas, temos o cuidado de usar a palavra original e temos ainda por cima outro cuidado que às vezes resulta um pouco ridículo, que é de preocupar-nos com a pronúncia correta dessa palavra. Temos essa pretensão. Mas, de certo modo, não há nada a fazer, porque a pressão digamos, a pressão que se exerce sobre o meio cultural brasileiro é de tal ordem que, de facto, seria impossível. Não se pode baixar um decreto proibindo. A proibição seria a pior decisão que se tomaria. Mas o que se nota é uma ausência cultural de Portugal no Brasil. O Brasil não tem um referencial português. Não, mas vamos ver, mas o Brasil tem o seu próprio referencial. Tem a sua própria cultura. É que, digamos, a verdade é que a língua portuguesa foi escrita no Brasil magnificamente. Eu lembro-me de um Raul Pompeia, por exemplo, com o Célebre Ateneu, que é um livro admiravelmente bem escrito. Temos o Machado de Assis, temos toda essa gente do século XIX que escrevia um português magnífico, português, em alguns casos, sobretudo na parte final, herdada, digamos, dos nossos realistas, sobretudo essa de Queiroz, que teve uma influência extraordinária aqui. Tudo isso se rompeu, mas também não sei até que ponto os nossos livros, agora falo da contemporaneidade, de agora, não sei se um conhecimento maior dos nossos autores poderia contrabalançar essa influência. Acho que não, porque de qualquer forma esses livros seriam sempre consumidos por uma minoria culta, e onde tudo isso está a passar é noutras áreas da população.
O senhor é favorável ao acordo ortográfico, pelo que eu pude entender. Isso vê uma necessidade de que Brasil, Portugal e os países africanos usem, nesse mundo tecnologicamente avançado, a mesma grafia, etc. Agora, como é que o senhor vê o futuro desse acordo? O senhor chamou a atenção que foi um acordo que demorou muito tempo para ser elaborado, né? E, no entanto, existe um prazo para ele entrar em vigor e não há qualquer movimento, pelo menos no caso do Brasil, não sei de Portugal, em direção a essa unificação. Não lhe parece que essa norma que todos esses países chegaram, ela virá, como o senhor chamou a atenção há pouco, de uma maneira impositiva, academizada, de cima para baixo, a impor e a destruir essas peculiaridades, como o senhor vinha chamando a atenção, de um Raul Pompeia ou de um Saramago, enfim, de dois países que têm lastro, a sua língua tem lastro, por isso se escreve daquela maneira, se fala daquela maneira, e amanhã vai chegar uma data que vai ter que se escrever tudo do mesmo modo. Isso mas não corre o risco de virar a letra morta? Sim, mas em todo caso, mesmo que venha a escrever-se do mesmo modo, venha a escrever-se do mesmo modo as palavras portuguesas. Não se trata de disciplinar o uso de neologismos ou de estrangeirismos, porque isso efetivamente não é, enfim, isso é completamente impossível. Por outro lado, também é certo que as entidades académicas, que se alguma vez tiveram uma certa autoridade sobre o uso da língua e sobre, digamos, a instauração de uma lição, em que a língua desceria de uma espécie de Olimpo linguístico, que seria as academias, e que, portanto, seria acatada. Digamos, a verdade é que as academias são superestruturas, normalmente, que vivem bastante desligadas da realidade. Protestam, gemem contra os atentados a que a pobre língua portuguesa está a ser sujeita, mas também não têm poder. E também resta saber que uso é que poderiam fazer desse poder para impedir que isso acontecesse. Eu não falo, digamos, da Academia Brasileira de Letras, evidentemente, mas falo da Academia das Ciências de Portugal, na sua secção de letras, cuja atividade ninguém nota, ninguém dá porque aquilo funcione para qualquer fim, a não ser para fazer reuniões dos académicos, das quais também não transpira nada, não sabe nada do que se lá passa, é uma espécie de coto fechado, em que as pessoas se encontrarão com certeza com muita satisfação, mas de que a sociedade não toma conhecimento. E aquilo de que a sociedade não toma conhecimento é como se não existisse. Provavelmente a nossa língua... A questão é esta, é que quando se diz que a guerra acabou, não acabou. A guerra, em primeiro lugar, as guerras propriamente ditas continuam, guerras localizadas, mas são guerras. Agora, há uma guerra tremenda que está em curso, que é a guerra linguística. Há uma guerra tremenda que está em curso e que tem aliados e cúmplices nos próprios países que estão a ser dominados, por exemplo, ou invadidos, enfim, pelo inglês. O inglês, enfim, o melhor que se pode dizer é que se transformou no latim do século XX e muito mais será o latim no século XXI, e isso resultará inevitavelmente em detrimento das próprias línguas, das línguas locais, das línguas nacionais. Que o futuro será, provavelmente acabaremos todos um dia a falar inglês, e da maneira como se está a globalizar, do mesmo modo que se globaliza a economia, também se está a globalizar, digamos, a informação, a comunicação e, eventualmente, digamos, a língua de comunicação. Saramago. É possível. Saramago, eu achava... Posso pedir um minutinho? Pois. Nós vamos fazer um intervalozinho e voltamos daqui a pouco com a segunda parte da entrevista com o escritor José Saramago. Até já. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que essa noite está entrevistando o escritor português José Saramago. Você pode participar desse programa enviando suas perguntas pelo telefone 252-6525, 252-6525, ou pelo fax 874-3454, 874-3454. O nosso endereço na internet é rodaviva@tvcultura.com.br.
rodaviva@tvcultura.com.br. O escritor José Saramago está lançando no Brasil o livro Todos os Nomes, que é um livro também que está sendo lançado em Portugal, aqui pela Companhia das Letras. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que amanhã, terça-feira, aqui em São Paulo, às 20h30, no Teatro Sesc Anchieta, na Rua Doutor Villanova, haverá uma sessão de autógrafos do livro e haverá uma leitura de trechos do livro feita pelas atrizes Fernanda Torres, Júlia Gam e pelo escritor Raduan Nassar. E que na quinta-feira, também às 8h30, às 20h30, às 8h30 da noite, no Rio de Janeiro, no Espaço Unibanco de Cinema, em Botafogo, haverá a sessão de autógrafos e a leitura com as atrizes Fernanda Montenegro e Marieta Severo. Lígia, você me desculpe, eu te interrompi. Não, imagine. A palavra é sua. Não, era só para completar aqui os pensamentos do Rinaldo e do Léo sobre a língua, justamente. Eu sou otimista nesse ponto, viu, Saramago, em relação à nossa língua, a língua portuguesa, porque o importante é que a língua portuguesa aqui no Brasil, o estilo, a língua é portuguesa, mas o estilo, isso que é importante, é brasileiro. Então, esta característica nossa de manter esse estilo, enriquecendo a língua portuguesa dentro desse estilo, porque nós enriquecemos vocês, entende? É uma junção muito bela nas fontes e que sai assim em veredas, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Essas veredas eu acho importantíssimas em relação ao estilo. Então é isso que eu queria dizer apenas. Agora, só completando o que Reinaldo e o Léo disse, agora, eu queria fazer uma observação. Você, há pouco, na sala de café, nós falávamos sobre a memória. E os seus cadernos de Lanzarote, enfim, são cadernos essencialmente de memória. Agora, eu acho fascinante, porque, de repente, lendo essas memórias, eu percebo, eu não sei se estaria exagerando, ou eu, como ficcionista que eu sou também, eu entro nessas memórias, eu sinto que, de vez em quando, essa memória dura e pura, como disse um crítico em relação às suas memórias, elas são invadidas pelo imaginário, pela invenção, pela fantasia, pelo sonho. Eu gostaria, então, fazendo um apanhado do que eu acabei de dizer, que você me dissesse como você lida com esta memória em relação à fantasia, se há um cálculo seu não permitindo que esta fantasia, que esta invenção penetre nesta memória, ou se a coisa se faz naturalmente no seu texto. Eu gostaria que você falasse sobre a memória e como você lida com essa memória que é tão importante na sua obra. Vamos ver, eu acho, é uma declaração talvez demasiado radical, eu acho que todas as memórias são falsas. São falsas. Aí eu gosto que você diga isso. Todas as memórias são falsas. Da mesma maneira que a descrição de um sonho transforma esse sonho noutra coisa. Eu nem sequer compreendo como é que o Freud pôde estabelecer, enfim, uma teoria e também uma prática de análise a partir da análise dos sonhos, quando o sonho que é transmitido não é o sonho realmente vivido, digamos assim. Nós, para descrevermos um sonho, usamos palavras e o sonho pode ser, no sentido exato da palavra, pode ser inefável, quer dizer, pode não ser traduzível em palavras. Eu creio que com a memória sucede mais ou menos a mesma coisa. Digamos, nós estamos constantemente a reelaborar a nossa própria memória. Não quer dizer que a transformemos noutra coisa. Não quer dizer que a transformemos em memórias diferentes, mas transformamos-nos em memórias de memórias. A memória é, por sua vez, memória de uma memória. E o que é fascinante, de facto, e nisso estou de acordo, é ter a consciência disto e, em todo caso, penetrar nessas memórias, tentar encontrar a tal memória pura e dura que penso que não passa de uma frase, porque a memória pura e dura, de facto, não existe, mas tentar, apesar de tudo, encontrar os vestígios dela. Ela com certeza deixa vestígios nessa transformação noutras memórias. E o que é interessante é saber até que ponto
ainda há vestígios da memória primordial, porque para ter a memória da memória primordial seria preciso ficar parado no momento em que a memória registou um determinado acontecimento. Ora, nós vamos continuar a viver depois. E a nossa própria vivência posterior a essa memória mudará, começa por mudar o próprio ponto de vista. O ponto de vista de uma memória dos 15 anos não pode ser o mesmo da memória que se tem aos 75, dessa memória dos 15 anos. É outra coisa. Então nós vivemos no meio da nossa memória como uma espécie de caleidoscópio, que tem os mesmos materiais, mas que está constantemente a mudar. Nós sabemos que os materiais são os mesmos. Quando nós viramos um caleidoscópio, sabemos que são os mesmos pedacinhos de vidro postos numa câmara de espelho, são os mesmos, mas mudam. O que é necessário é encontrar os tais vestígios daquilo que foi, naquilo que é. Saramago, é por isso que você está levando tanto tempo para escrever o Livro das Tentações, até os seus 14 anos? Bom, o Livro das Tentações, que é o livro da minha memória até aos 14 anos, é uma autobiografia completamente atípica, porque normalmente escrevem-se as memórias da idade adulta. Eu quero escrever, quero reconstruir ou reconquistar ou recuperar essa criança que eu fui até aos 14 anos. Mas está difícil, não é essa, são 10 anos. Não é essa, digamos, não é essa realmente a razão. A razão porque o livro vai sendo sempre, vai estar a ser constantemente adiado, é porque cada vez que me ponho ou que decido trabalhar nele, apresenta-se-me uma ideia para um outro livro, para um outro romance. Seria o caso, por exemplo, de Todos os Nomes, porque eu li uma entrevista que o senhor dizia que foi procurar a certidão de nascimento, ou algo parecido, de um irmão do senhor que teria falecido quando teria 4 anos e que, portanto, ao não encontrar essa certidão de nascimento, teria nascido a ideia de fazer Todos os Nomes, que é o livro que está sendo lançado agora. Seria mais uma das interrupções no Livro das Tentações? Não foi, quer dizer, foi uma interrupção de facto, porque eu tinha-me disposto finalmente a sentar-me a trabalhar no Livro das Tentações, que, repito, é a reconstituição da minha infância, na medida em que a memória pode ajudar a isso, claro está. E claro está, se eu ia falar de mim, se eu ia falar uma vez mais de mim, nesses termos, nasci, vivi, cresci, havia qualquer coisa que estava já no mundo quando eu cá cheguei, que era um irmão mais velho que eu, 2 anos. Ele morreu com 4 anos, quando eu tinha, portanto, 2 anos, e segundo enfim, aquilo que eu ouvi na minha família, os meus pais, enfim, sabia alguns dados da pequena vida que ele viveu, e de qualquer forma, se eu ia trabalhar no Livro das Tentações, tinha que falar dele. E para saber, enfim, nem sequer sabia quando é que ele tinha nascido exatamente. Então pedi informações à conservatória. Há aqui uma conservatória. A conservatória que aparece em todos os nomes não é a mesma, mas é a conservatória. Pedi à conservatória onde nós fomos registados, e toda a família, digamos, na Golugã, que é a sede do Conselho, digamos, da freguesia onde nós somos, que se chama Azinhaga, que me mandassem uma cópia do certificado do registro de nascimento dele. Mandaram-me ao fim de pouco tempo e eu verifico com surpresa, com espanto total, que na coluna onde deveria estar mencionado a data da morte não havia nada. Diante daquele papel, o meu irmão continuava vivo. Continuei a procurar no hospital onde eu sabia que ele tinha morrido, respondem-me que nunca tinha lá estado. E, em compensação, mandaram os papéis do meu próprio internamento quando eu tinha 5 anos, com este pormenor precioso, que mandaram uma folha com as minhas temperaturas naqueles dias, 4 ou 5 dias. Mas do meu irmão nem sombra. Enfim, finalmente resolvi pedir à Câmara Municipal de Lisboa, que tem, enfim, sob a sua administração, os cemitérios de Lisboa, que se eles achassem que valia a pena, que procurassem, com os dados que eu então já tinha, enfim, o que é que tinha acontecido com aquele garoto. E passado tempo, depois de uma pesquisa nos arquivos de 6 cemitérios de Lisboa, vim a saber exatamente quando morreu, de quê, onde. Morreu efetivamente no hospital que declarou que ele não tinha lá estado, portanto, erro burocrático dos arquivos.
E esta história de que não há nenhum sinal, rigorosamente o mínimo sinal, no romance que eu depois escrevi, todos os nomes, a única coisa que passa deste acontecimento real à ficção que o Todos os Nomes é a existência de uma conservatória, nada mais. Nada disto passou ao livro que se chama Todos os Nomes. O que é certo, a isto poderíamos chamar, enfim, com alguma retórica, os mistérios da criação. O que é certo é que o livro Todos os Nomes não teria existido se eu não tivesse tido que andar à procura desse irmão que desapareceu quando eu tinha apenas 2 anos, do qual não me lembro, ou julgo ter alguma memória, mas são falsas memórias com certeza, outra vez a memória, Lígia. E portanto há isto. O que é assombroso no meio desta história toda é que um caso tão circunscrito como é a procura de dados sobre o falecimento de uma criança de 4 anos, vem a transformar-se depois num livro em que também há uma procura, mas de que não passa nada. Mas, repito, sem essa procura o livro não existiria. Sr. Saramago, o senhor, já que se falou aqui dos cadernos de Lanzarote, uma coisa que me impressionou quando eu li os cadernos é que a maior parte deles não se passa, quer dizer, uma boa parte deles não se passa em Lanzarote, mas acompanha suas viagens, ou para lançar algum livro, ou para receber algum prêmio, ou para participar de algum evento, debate, homenagem, esse tipo de coisa. Isso contrariou a imagem que eu tinha de que o senhor tinha ido para Lanzarote meio um pouco para se isolar e para escrever, né? Para se dedicar, se concentrar no seu trabalho de escritor. Eu queria saber se essa vida literária, que acaba envolvendo o senhor por todos os lados, se isso não interfere no seu ofício de escritor, se isso não atrapalha a sua concentração e a sua dedicação integral ao trabalho. Vamos ver, atrapalha sempre, claro está. É inevitável que não atrapalhe. Mas ao mesmo tempo serve de alibi. Porque eu posso dizer assim, se eu não tivesse que viajar tanto, imagina os livros que eu teria escrito.